Olá, você que curte a página Somente a Escritura. Muito obrigado pela consideração, muito obrigado pelo carinho. Hoje irei tratar a respeito de um assunto muito importante. Quem escolhe quem? Foi Deus quem nos escolheu ou nós escolhemos a Deus para sermos salvos? O que acontece? Primeiro, queridos amigos, a primeira coisa que nós temos que entender é que o ser humano, ele, quando foi criado, ele tinha o seu livre arbítrio. O seu arbítrio era livre da presença do pecado. Porém, isso nos primeiros 2 capítulos de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2. Mas a partir do capítulo 3, quando o homem cai, ele passa a se tornar escravo do pecado. E agora o seu arbítrio já não está mais livre, porém está escravizado pelo pecado. Sendo assim, o homem perdeu a capacidade de querer, de desejar ao Deus vivo e passou a, por natureza, desejar somente o pecado. Nós podemos ver alguns relatos na Bíblia do próprio Jesus. Quando nós abrimos a Bíblia, no Evangelho de acordo com João, no capítulo 8 e versículo 34, onde Jesus afirmou aos judeus, dizendo que todo aquele que vive na prática do pecado é escravo do pecado. Não apenas está, ele disse, é escravo do pecado. Se nós abrirmos a Bíblia Sagrada, na carta aos Romanos, no capítulo de número 3, vamos olhar na Bíblia, vamos observar que está escrito, capítulo 3 de Romanos, a partir do versículo 10, como está escrito, não há justo, nem sequer um, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Veja, extraviado, não busca Deus, não entende nada a respeito de Deus, realmente está escravizado. Em Romanos capítulo 7, a partir do versículo 14, vamos entender melhor. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, a lei de Deus. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Por isso, queridos amigos, aqui a gente vê claramente que o homem perdeu o seu livre-arbítrio e está escravizado pelo pecado. Então ele não pode, de forma alguma, vir a Deus, vir ao Senhor, porque ele está escravizado. É necessário uma ação divina, é necessário Deus escolher, é necessário Deus se revelar a este homem, é necessário Deus trazer este homem. Vamos entender isso muito bem. Veja que na carta aos Romanos está escrito claramente no capítulo 10, veja só, capítulo 10, versículo de número 20. E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Veja, não perguntavam por ele,
não procuravam a ele, foi Deus quem decidiu se revelar ao homem. É ele quem se revela, é ele quem revela quem é o Cristo. Quando nós abrimos a palavra de Deus, no Evangelho de acordo com Mateus, no capítulo 16, versículo 13 a seguir, está escrito: indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vocês, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro. Disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Veja que quem revelou quem é o Cristo, essa revelação que salva, foi o Pai, está no controle do Pai. E ele revela a quem ele quer. Se você abrir a palavra de Deus em Marcos capítulo 4, versículo 10 ao 12, está escrito: quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogavam a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros, meus discípulos, é dado o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não converta-se e haja perdão para eles. Veja que aqui, claramente, o Senhor fez uma escolha. Ele disse que iria revelar os mistérios do reino de Deus para os seus escolhidos, mas para os outros ele disse que eles não iriam ter acesso a essa revelação, para que não houvesse perdão para eles, para que eles não se convertessem e não houvesse perdão para eles. Aqui está evidente, aqui está claro até demais. Mas nós podemos ir para João, o Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 37 ao 39. João 6, 37 ao 39 está escrito: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então aqui a gente vê que quem dá as pessoas para Jesus salvar é o Pai, é Deus, que tem autonomia e soberania em relação à salvação, pertinente à salvação. No versículo de número 44 do mesmo capítulo 6 de João está escrito: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Que nós vemos que quem traz a pessoa a Deus, ao Senhor Jesus, é o Pai, é Deus, é Ele quem traz a pessoa. Portanto, não é a pessoa que aceita Jesus que vem a Jesus, é o Pai quem traz essa pessoa, é o Pai quem dá essa pessoa para Jesus. Isso porque Ele, o nosso Deus, Ele já escolheu. Está escrito no capítulo de número 15 de João, versículo 16: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedizes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Aqui, claramente, Ele está dizendo: não foi você que escolheu, não fomos nós que escolhemos a Deus, Ele nos escolheu. No capítulo 17, veja algo muito interessante aqui, porque no capítulo 3 de João, de acordo com João, capítulo 3, está escrito que houve um diálogo entre Jesus e Nicodemos, e naquele diálogo foi falado no versículo 16, capítulo 3, 16 de João, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a pessoa pensa que há um universalismo aí. A pessoa imagina que Deus mandou Jesus para morrer